divina e as leis da terra. Amém? Deus abençoe. Palmas para Jesus. Vamos ser o bispo Leandro. Oh, glória a Deus. Que a graça e a paz esteja com cada um dos irmãos. Uma oportunidade de estarmos juntos. Então, convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Mateus, capítulo 19 e versículo 16. Vamos continuar estudando a série Milagres de Cristo. Estamos na 5ª temporada, estamos estudando os ensinamentos de Cristo. E vamos estar vendo mais um hoje, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Glória a Deus. Vamos ler aqui os primeiros dois versículos, depois pouco a pouco a gente vai avançando. Amém? Olha só o que diz. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Oramos. Senhor Deus e amado Pai, nas tuas mãos colocamos que a tua palavra, que a tua bênção, que a tua graça venha estar no nosso coração, venha estar na nossa vida, renovando, aperfeiçoando, guiando-nos por um caminho de verdade, justiça e paz, e o conhecimento da tua palavra vem estar presente no nosso dia a dia, nossa casa, nossa família, nossa maneira de pensar e de viver, para que assim, pouco a pouco, venhamos nos aproximar de Ti, em espírito e em verdade. Somos gratos a Ti por tudo, nas Tuas mãos estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fique à vontade, glória a Deus. Um belíssimo texto que foi inclusive transcrito não apenas por Mateus, Marcos fala deste acontecimento e Lucas inclusive também fala deste acontecimento. Se você abrir lá em Lucas, inclusive no Lucas 18, ele complementa dizendo que este jovem era um príncipe, né? Era alguém importante, de destaque. Se a gente for lá para Marcos 10, 17, né? Se conseguir colocar ali para nós, isso, olha ali, ó. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pondo-se de joelhos diante dele, ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então a gente observa, para poder conhecer um pouquinho mais este jovem, né? Então a gente observa, juntando os três textos, que era alguém importante, era um príncipe, alguém de destaque, que mesmo sendo alguém importante, alguém de destaque, ao chegar diante de Cristo, ao falar com Cristo, se prostrou diante de Cristo, como mostra aqui em Marcos, demonstrando respeito à autoridade de Cristo. E aí ele pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mesma coisa nós vemos aqui em Mateus, né, que ele complementa, né, lá no versículo 17, Mateus 19, 17. Isso. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Olha uma riqueza de detalhes que esse versículo traz. Primeiro, quando esse jovem se refere a Jesus, bom mestre, Jesus não concorda com essa afirmação e ele diz: há somente um que é bom e é Deus. Só um. Primeiro ponto, então, que a gente observa, porque ele termina este versículo falando para entrar na vida eterna, alcançar a salvação, ele começa primeiro: ninguém vai ser salvo porque se considera bom de coração. Porque o próprio Cristo afirma: ninguém
é bom a não ser Deus. É importante que ao longo da vida, e aí que entra a importância de você estudar e conhecer a palavra de Deus, para justamente nós conseguirmos perceber onde as nossas interpretações, onde o nosso conhecimento não está em acordo com aquilo que Deus prescreve e considera. Porque é importante que ao longo do tempo, e isso foi um ensinamento, eu creio que a gente não estudou ainda, que João ele transcreve dizendo que assim como Cristo e Deus são um, eles também desejam que nós venhamos ser um nele. Que haja esta unidade entre nós. Por que é necessário, por que ele deseja que haja esta unidade? Porque nós temos diferentes visões, nós temos diferentes interpretações, nós temos diferentes formas de encarar a vida, até mesmo o modo de servir a Deus, nós temos diferentes modos de servir a Deus, e porém aquilo que é aceito por Deus é um só, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma só unidade, uma só forma de fazer as coisas corretas, uma só forma de fazer o certo, né? Então nós vemos aqui que já começa pela visão de ser bom. Não, para com isso, ninguém é bom. À vista de Deus, não. Quem sabe você é uma boa pessoa com os teus amigos, quem sabe você é uma boa pessoa com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos, é bom para com a igreja, e isso é lindo, porém é um bom limitado. É um bom que tem limites. É um bom que não é completo. É um bom que não é eterno. Lá nos ensinamentos do apóstolo Paulo, quando estudamos a série Atitudes, a gente viu uma das afirmações dele, que ele diz que fixo os meus olhos nas coisas que não vejo, porque as coisas que vejo são temporárias, as que não vejo são eternas. Vemos que aqui Cristo ele está focando em um bom que é eterno, não num bom que é temporário, não num bom que é momentâneo, porque no nosso ministério que está aí desde 83, vai lá para 42 anos, muita gente que já falava em muitos momentos, lá naquele momento que o bispo José era um bom pastor. Os anos se passaram e este bom não permaneceu. Muitos até falam o contrário. Não estamos aqui julgando ou condenando ninguém, cada um faça o que quiser. Agora tudo vai estar um dia diante de Deus. Então nós vemos que até este bom que falavam com relação à igreja, não era um bom de verdade, porque ele não permaneceu. Ele não continuou. Ele não teve continuidade. O que Deus quer fazer na minha e na tua vida é algo contínuo, eterno, perfeito, não algo momentâneo e temporário. Então começa, primeiro, ninguém é bom. Segundo, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos, obedecer a palavra de Deus. Como é que você vai obedecer aquilo que não conhece? Como é que você vai seguir aquilo que você não entende? Como é que você vai conseguir aprender a pensar da forma que Deus deseja que a gente venha pensar, aprender a viver da forma que Deus deseja que a gente venha viver? E não estou falando de religião ou de lavagem cerebral, porque muito se fala de algumas religiões que têm esse hábito, de fazer uma lavagem cerebral. A diferença é que no nosso ministério a gente trabalha não em decorar regras, a gente trabalha em cima de resultados. Resultados. Se for fiel, será salvo tu e a tua casa. Se for fiel, vai ter mudanças, transformações na tua vida. Queremos que as pessoas possam vir para o nosso ministério e ao se propor a mudar, ao se propor a agir diferente, ao se propor a se comportar diferente, ao se propor a abrir mão de si mesmo, abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, para que possa aprender
a servir a Deus da forma que Ele deseja, você passe a ter uma vida muito melhor do que aquela que tinha antes. Passe a crescer, passe a melhorar, passe a desenvolver. Né? Por exemplo, eu até botei nas redes sociais o testemunho, o que aconteceu com o irmão Cláudio, que é alguém que há muitos anos me ajuda nas reformas das igrejas. Estamos reformando toda a igreja ali da Matias, né, devido à enchente. Então agora a gente está reformando e deixando ela muito melhor do que já era antes. E ele é uma pessoa que sempre esteve ao meu lado. E há um tempo atrás, usando um dos profetas lá da igreja, o Senhor disse para ele que se ele continuasse firme, ele não ia se arrepender e Deus ia lembrar disso. Né? Agora, ele já trabalha comigo, nossa, meu Deus do céu, uns 15 anos eu acho. Né? E faz uns 5, 6 anos que ele usava aparelho auditivo, né, devido à dificuldade de ouvir. Né? E ninguém para entender esta limitação dele do que eu, que passava a semana toda com ele trabalhando na obra. Né? E em uma das últimas campanhas, nós estamos fazendo uma corrente de oração todo sábado e todo domingo lá em Canoas. Né? E em um desses cultos, usando um dos profetas, Deus chamou ele à frente, oramos toda a igreja junto, e Deus abençoou que ele não usa mais aparelho auditivo, graças a Deus. Né? A gente trabalha a semana toda, normalmente, e ele não usa mais nada, escuta bem, tranquilo, graças a Deus por isso. Ou seja, aquilo que para a medicina era impossível, para Deus é possível. Mas é alguém que se propôs, eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu quero fazer o meu melhor. Eu quero aprender a conhecer os mandamentos, eu quero aprender a viver estes mandamentos. Né? E ali continua, olha do 18 ao 20, né? Olha o que diz o texto. Quais? Perguntou. Aí Jesus respondeu. Não assassine, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse, a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Observa que uma tendência que nós, seres humanos, temos, é que aquilo que nós estamos fazendo já é o suficiente. Temos a tendência de erroneamente achar, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, já estou salvo. Eu estou indo à casa de Deus, já estou bem com Deus. Tem, quem sabe, dom de línguas, dom de profecias, inicia, prega, canta, eu já estou salvo. É uma tendência das pessoas acreditarem nisso. E nós vemos aqui este jovem, que desde novo, ele guardava os mandamentos de Deus. Ele conseguia ter uma prática religiosa. Ele era um religioso fiel. Tem muitos que são religiosos não praticantes. Esse era um religioso praticante. Né? Ele vivia a teoria, ele tinha o comportamento de praticante, né? De alguém que vive o evangelho. E ele, para ter a certeza, ou quem sabe na expectativa, ele sabia, Jesus é justo em tudo que faz. Então, o que me falta ainda na expectativa de ouvir? Não, tu já está bem, já está salvo. Ele tinha expectativa. A gente nunca espera receber de Deus o pior, a gente espera receber o melhor. A diferença é que eles são sinceros, eles não vão dizer para ti algo que não é de fato. E aí acontece dele perguntar, o que me falta ainda? Na expectativa de quem sabe, né? E aí o texto vem e responde, olha o 21 e o 22. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Observa então que numa simples afirmação,
Cristo conseguiu fazer desmoronar tudo aquilo que ele acreditava já estar bem, já estar vivendo. Porque nós sermos fiéis a Deus, tendo tudo, é muito fácil. É muito fácil dizer, eu amo Jesus, quando tudo dá certo na tua vida. É muito fácil você dizer, eu vou ser fiel a Deus, quando você não tem nenhum problema na vida. Aí é muito fácil. Quando as portas da bênção, da vitória, da proteção está sobre você, é muito fácil falar, eu vou ser fiel a Deus até o fim, eu vou servir a Deus com um coração alegre, feliz, contente, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo. Aí é fácil dizer, eu amo Jesus. Aí é fácil dizer, eu vou ficar firme, eu vou fazer o meu melhor. Porém, Cristo, ele procura algo muito maior do que isso. O próprio Deus afirma que ele busca filhos que o adorem em espírito e em verdade. Veja que emoções carnais e materialismo não entram na conta. Ele busca filhos que o adorem em espírito e em verdade. Que de fato o amor que tenham por Deus não seja uma forma de recompensar a Deus por todas as coisas boas que Ele já fez, mas que o amor que tu tem por Deus realmente seja algo genuíno, realmente seja algo real. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em um dado momento, tinham sido presos em praça pública, foram chicoteados, e aí, depois de tantos problemas que ele teve, em uma conversa, ele diz, esta leve e momentânea tribulação produz em mim uma alegria muito grande, porque se as dificuldades que estamos enfrentando é desse tamanho, imagina o tamanho das bênçãos que virão. Veja que era alguém que de fato amava a Deus sobre todas as coisas. Ele teria motivo para reclamar, eu te sirvo e estou sendo chicoteado injustamente, eu te sirvo e estou preso, estou sendo perseguido injustamente. Porém, ele não fazia isso. Ele sempre encontrava motivos para se alegrar, porque o amor que ele tinha por Deus não era um amor que estava baseado em curas, em milagres, em prodígios, em maravilhas que Deus tinha feito na vida dele. Tanto é que o apóstolo Paulo você não encontra. Ele foi um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Escreveu grande parte dos livros, né, que a gente encontra no Novo Testamento. E mesmo assim, em nenhum dos livros que ele escreveu, você encontra o apóstolo Paulo descrevendo milagres, prodígios que Deus fez através dele. Não tem. Quando você lê Hebreus, quando você lê Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemão e outros tantos, você não encontra. Coríntios, Romanos, você não encontra Paulo contando os milagres que Deus fez através dele. Agora, ele conta o único que não aconteceu. Por 3 vezes eu orei a Deus que ele me curasse de uma enfermidade e ele me respondeu, a minha graça te basta. Esse ele contou. Então vemos que um homem que se propôs a servir a Deus de uma forma completamente diferente da forma que a maioria se propunha a servir a Deus. Se Deus me ajuda, eu vou servir. Se Deus faz algo por mim, eu vou fazer por Ele. Ele não quis construir um relacionamento como esse, porque ele entendeu, se eu sirvo a Deus por aquilo que Ele faz por mim, eu não tenho nada para receber depois da morte, porque aqui eu já recebi o meu galardão, eu já recebi a minha recompensa. Agora, quando eu sou fiel a Deus, amo a Deus, mesmo que nada em troca receba, aí sim eu estou plantando para um dia colher com Ele. Ele tinha uma visão muito mais aprofundada. Esse jovem não tinha conseguido entender isso.
ficou triste por causa das suas riquezas, por causa daquilo que ele possuía, ele não conseguiu confiar em Deus. Veja qual é o preço que seria, por exemplo, um dos milagres que o apóstolo Paulo fez e que a gente só conhece porque Lucas, quando descreveu muitas atitudes dos apóstolos ali no livro de Atos, ele descreve aonde Paulo estava num dado lugar e ele começou a pregar, era no segundo andar de uma casa, e o apóstolo Paulo não fazia mensagem assim de 20, 30 minutos, porque ele muito pouco conseguia ir ao povo. Então, quando ele vinha, ele se estendia, ele fazia não culto, fazia estudo bíblico, como nós vamos ter amanhã de manhã, né? Que tem uma duração da mensagem muito mais longa. E em uma desses estudos, um jovem que estava sentado na beira de uma janela, pega no sono e cai da janela. Em nenhum momento o apóstolo Paulo para de pregar por causa disso. Em nenhum momento ele para de falar, porque ele segue com o estudo dele normalmente. Aí alguém desceu lá e viu que o jovem tinha morrido. Mas Paulo continuou pregando. Quando acabou o estudo, o apóstolo Paulo chegou lá, bateu no ombro do rapaz, ei, acabou o estudo, vamos para casa. O rapaz levantou vivo e foi com a sua família. Um grande milagre, uma ressurreição. Tu não vê Paulo descrevendo isso em nenhuma das suas cartas. A gente acaba sabendo porque Lucas descreve. Então nós vemos que Paulo ele foca muito naquilo que ele fazia por Deus e num propósito de servir a Deus sem esperar coisas em troca. Construir um amor real e genuíno, né? E a gente observa que o apóstolo Paulo, no começo do seu ministério, enfrentou muitos problemas, enfrentou muitas dificuldades, porém, com o passar do tempo, Deus foi abençoando o trabalho dele, foi abençoando o ministério dele, até que em algumas cartas o apóstolo Paulo mesmo agradece a todas as ajudas e doações que ele tinha recebido, e ele mesmo descreve: tenho fartura em tudo e de nada tenho falta. Ou seja, aquilo que ele no começo do seu ministério, ele abriu mão por amor a Deus, Deus já estava o restituindo muito mais. As dificuldades sim, vem, claro, inclusive no final do texto a gente vai estar vendo isso. Ou seja, mas esse jovem não estava conseguindo crer. Ninguém perde por servir a Deus, ninguém perde por amar a Deus, ninguém perde por se propor servir ao Senhor. Muito pelo contrário, muito mais tem Deus para te dar do que você dar para Ele. Mas vamos embora, 23 e 24, olha ali. Então disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Coloca lá para mim Marcos 10, do 23 ao 25, ele traz alguns detalhes a mais. Marcos 10, 23. Ali, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. 25. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esta agulha não é esta de costura, né? É uma espécie de uma caverna muito estreita, né? Ou seja, é difícil passar com o animal em um lugar assim muito estreito, né? Então era nesse sentido. Então veja ele tornando a dizer como é difícil entrar no reino de Deus. Porque é necessário que de fato a gente aprenda a confiar em Deus. Dizer eu tenho um bom coração não adianta muita coisa, porque lá no mundo espiritual você não tem um bom coração. Você tem um bom coração com algumas pessoas enquanto elas te retribuírem
este amor. A partir do momento que elas não te retribuírem, você não será mais bom para com essas pessoas. Ou seja, é uma bondade viciada em recompensa, né? Ou seja, esse tipo de comportamento não tem valor, porque a Bíblia diz que quando você faz o bem porque recebe o bem em troca, você já recebeu a recompensa, não tem nada para receber em troca disso. Então aqui esse texto, tanto de Mateus quanto Marcos, ele demonstra a dificuldade que é entrar no reino de Deus, né? Glórias a Deus. Volta lá então em Mateus 19, 25. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Olha o 26. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe que a semana estava eu, Cláudio, fazendo a reforma lá da igreja, e eu me esqueci da porta aberta e entrou uma pomba. Entrou uma pomba dentro da igreja, né? E aí ele pegou uma vassoura, eu peguei outra, e a gente tentando espantar o bichinho para ir para fora, né? Aí de vez em quando ela ia para o lado do altar, que não tinha forro ainda, agora a semana já botou. Eu disse, quer ver que esse bichinho vai entrar no forro lá e ficar trancado? Aí sim está feita a confusão, né? Porque tu deixar ele morrer lá dentro não pode, porque Deus não vai gostar disso. Mas o bichinho é bobo, mas não é dois, né? Ele via a escuridão e ele voltava, né? E aí a gente ia atrás dele e ela voava para cima de um ar-condicionado velho que tem lá, depois vinha para uma caixa e ela ficava girando e girando. Aí eu até brinquei com o Cláudio. Cara, vai dizer que não dá vontade de dar uma fundada, né? E aí na hora me veio a seguinte colocação, que eu e você somos exatamente aquela pombinha, e eu e o Claudinho estava sendo ali exatamente o Espírito Santo lidando com nós. Quando a pombinha sentava lá na frente da porta, em cima de um tapume que tem lá, poxa, era só pegar a porta e ir embora. Lá, daqui a pouco, ela voltava para os mesmos lugares de novo. Aí veio, poxa, muitas vezes o Espírito Santo está realmente igualzinho fazendo com nós. E até eu brinquei com ele, Cláudio, quantas vezes será os anjos que ajudam a gente, já não deve ter ficado bravo com nós. Uma baita de uma porta, é só passar na porta e ser feliz. Quando eles, agora vai, volta lá para os mesmos erros de novo, né? E assim fica girando, e 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 girando. Tá, e como é que tira esse bicho? Mata no cansaço. Foi o que aconteceu. Fiquei uma meia hora, eu Claudinho, com as vassouras atrás do bichinho. Daqui a pouco ele cansou de voar. Aí ela começou a andar no chão. Quando ela cansou, ela começou a andar abaixo e saiu na porta. Eu disse, olha aí, Cláudio, eu não estou falando que isso tudo é igualzinho nós. É igualzinho. Ele tem que matar muitas vezes nós do cansaço. Deixar sofrer bastante, passar trabalho bastante. Aí a pessoa diz, eu não sei porque eu sofro tanto na vida, porque você é igual a pombinha teimosa. A porta da felicidade está ali, é só passar e sair. Não, vai em tudo que é lugar errado, se comporta errado, se age errado, vive errado. E aí o que o Espírito vai fazer? Te dar uma pedrada, ele não pode. Te matar também não. Então o que ele tem que fazer? Te matar no cansaço. Aí o dia que tu cansa de fazer as coisas erradas, aí tu te abaixa para Cristo, e aí tu consegue enxergar a porta e ser feliz. Então, achei interessante aquilo, né? Veja só, a gente está trabalhando e o Santo vem lá usar coisas para nos ajudar a entender. É lindo isso, né? Graças a Deus. Então, vemos que para Deus nada é impossível. Ele pode, mas de que forma que Deus vai fazer com nós? Igual eu e o Cláudio fizemos com a pomba. Tem que cansar o bichinho. Aí a hora que ela parou de achar que era mais alta do que nós, porque ela voava e nós não, né? Quem sabe debochando de nós, os bandos de nanico, né? Não vão conseguir me pegar nunca, e o Cláudio é mais baixinho ainda, né? Ou seja, né? A hora que ela parou de se sentir cheio de orgulho, de grandeza, né?
e veio para o chão e ficou mais baixa que nós, aí a gente conseguiu mostrar a porta para ela. E ela saiu e foi ser feliz, né? Assim estamos nós, né? Temos que conseguir ter esta capacidade de nos rebaixar, de nos abaixar para Deus. Deixa Deus fazer o melhor, Ele quer o teu bem. Nada acontece por acaso na nossa vida, né? É Deus muitas vezes matando a gente no cansaço para que a alma não se perca no inferno depois, né? Pode passar, por favor? Olha ali o 27 e o 28. Então Pedro lhes respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aqui então ele começa a descrever uma descrição que inclusive o Marcos e Lucas, eles não transcrevem esta parte, né? Você encontra isso em mais detalhes lá em Apocalipse, se não me engano são 24 tronos, né? Enfim. E aqui Cristo, ele vem e demonstra, primeiro, vocês vão receber uma honra no mundo espiritual muito grande. As maiores honras que a gente deve buscar é no céu, não é na terra. Não adianta você ser valorizado, reconhecido pelas pessoas hoje, porque a opinião delas é temporária. A bondade que elas vão ter hoje em te elogiar é temporária, é momentânea. A mesma que diz que hoje te ama, daqui 5, 10, 15 anos, ela vai estar dizendo que te odeia. Porque a bondade, o valor que ela vai dar a você é temporário, é momentâneo. Então Cristo está ensinando, não busquem recompensa, valorização aqui na terra, isso é temporário. Busquem no céu, lá tem coisas incríveis esperando vocês, né? Graças ao bom Deus. O 29 e o 30, inclusive o 29 e o 30, coloca lá em Marcos 10, 29 ao 31. Isso. Em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura a vida eterna. Então aqui Marcos ele traz este pequeno detalhe a mais, né, que ali Mateus não aponta. Seremos muito abençoados com perseguições. Né? Quando a gente fala Jesus veio para te dar vida e vida com abundância, é realidade. Agora vai ter perseguição? Sim, eu posso ajudar todas as pessoas que puder. Sempre vai aparecer alguém dizendo que eu sou ladrão. Sempre vai ter. E é necessário que isso aconteça para que a Bíblia se cumpra. Com perseguições. Bênçãos virão, dificuldades virão, problemas virão, tempos difíceis virão em breve, como o Senhor tem dito. Tempos muito difíceis virão em breve. E a gente precisa estar firme em Deus. Realmente firme na igreja, não por bênçãos e vitórias que a gente receba, porque daí este amor é interesseiro, é a gente aprender a ser fiel e amar a Deus, dando tudo certo ou dando tudo errado, o meu amor por Deus é o mesmo. Paulo conseguiu ser assim, Pedro mesmo tendo dificuldades, porque Pedro era mais teimoso, né? Mesmo ele sendo mais teimoso, ele conseguiu também aprender isso. Tanto é que em um dado momento, ali em Atos 5, ele toma uma tunda de chicote e sai dali feliz da vida, cantando, porque ele conseguiu padecer pelo nome de Jesus e continuar alegre e feliz. E ele ficou feliz por isso, consegui me vencer hoje. Estou sofrendo e ao invés de estar reclamando, estou feliz da vida. Então é importante nós termos em mente isso, construir este relacionamento com Deus, não baseado em coisas que são momentâneas, terrenas e visíveis, mas realmente firmado em coisas espirituais. E o 31 para completar. Contudo,
Muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Belíssima afirmação, quase que descrevendo o futuro. Porque Pedro, por exemplo, apenas um exemplo, Pedro se converteu muito antes do apóstolo Paulo. Muito antes do apóstolo Paulo. E aí quando você chega ali em Gálatas e você estuda a carta de Gálatas, você vê Paulo chamando a atenção de Pedro. Né? Já fazia uns 18 anos que eles não se viam, como transcreve ali o texto, porque o ministério de Paulo era entre os gentios, o ministério de Pedro era entre os judeus, eles trabalhavam em regiões diferentes, porém, Deus, por revelação, falou com o apóstolo Paulo e disse para que ele fosse lá até Pedro. O apóstolo Paulo foi, e quando chega lá, ele observa o comportamento de Pedro, em outras palavras, ele diz: Pedro, tu estás sendo um hipócrita, porque Cristo nos ensinou uma coisa e você está se comportando de outra completamente diferente. Chamou a atenção dele. Então veja, Paulo, que se converteu muito depois, e está aqui, o último está sendo o primeiro, está ficando firme. Pedro, que se converteu muito antes, estava ali dando as rateadas dele, né? Mas ainda bem que tinha o apóstolo Paulo para chamar a atenção, e assim eles se alinharem e se tornar o grande homem que Pedro conseguiu se tornar. Tanto é que quando você lê as cartas de Pedro, lá em 1 a Pedro e 2 a Pedro, mas no final do Novo Testamento, não é mais o mesmo homem. Não é mais o mesmo homem. Quando você estuda Pedro, o seu comportamento, a sua personalidade, a sua forma de agir, de interagir, de se relacionar aqui nos evangelhos, e você observa a forma dele falar, ensinar, pregar, lá em 1 e 2 Pedro, é outro homem completamente diferente. Ali, ele é uma nova criatura, como já descrevia o apóstolo Paulo. Então, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que você possa amar a Deus independente, dando tudo certo, dando tudo errado, fica firme com Jesus, não tem outro caminho. Não ame a Deus por aquilo que Ele faz por você, ame a Deus porque Ele é Deus. Dando tudo certo, dando tudo errado, ame a Deus sobre todas as coisas. E vai chegar um momento que as coisas velhas vão passar e tudo será feito novo. Deus quer que você seja feliz. Agora, se nós teimarmos os erros, seremos igual aquela pombinha que entrou lá na igreja, né? Deus vai ter que matar no cansaço para que venha se rebaixar e aí venha realmente conseguir passar na porta. E olha que a porta da igreja lá é bem larga, né? É bem larga, deve ter quase 3 metros de largura, e a porta que entra no céu é bem estreita. Uma vez um anjo escreveu que para seguir esse caminho é um pezinho na frente do outro. Ou seja, então, veja a tamanha dificuldade, que inclusive é o que Pedro mesmo ali aponta, mas então quem se salvará se é assim? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Palmas para o Senhor Jesus. Toca a palavra o bispo José.